Quando eu assumo responsabilidade, eu assumo autoridade. Isso é algo que a gente precisa guardar muito bem no nosso coração, pessoal. Quando nós assumimos a responsabilidade da nossa vida, nós também assumimos a autoridade de como ela vai ser. A gente assume a autoridade do que vai acontecer. Nós não somos mais levados pelas circunstâncias ou talvez por questões que não são coisas velhas, coisas que não fazem sentido, não. Porque agora eu assumi a minha responsabilidade. Então agora eu tenho controle, eu assumi o controle, a autoridade da minha vida. E com Jesus a gente aprende isso, a sermos novas criaturas. Com Jesus nós nos tornamos uma outra pessoa. A gente pode lembrar de Pedro, né? Pedro é um exemplo para nós de mudança. Ele, antes de acreditar na verdade, era um homem. Depois que ele acreditou na verdade, ele se tornou um outro homem. Então, nós vemos a diferença que a presença do Senhor fez na vida deles. Então nós vemos um Pedro antes e um Pedro depois. Nós vemos um Paulo antes e um Paulo depois. Um Paulo antes de Jesus era aquele homem sanguinário, aquele homem que ele tinha uma convicção muito forte. Depois de Jesus ele se tornou ainda mais imparável. Então nós vemos aquele que a diferença que quando nós encontramos, acreditamos na verdade, nós também nos tornamos imparáveis. E o Senhor nos chamou para isso. Nós vemos Jesus, por exemplo. Jesus fazia muitas coisas, falava com muitas pessoas, lidava com muitas situações, mas a gente não vê ele desesperado, a gente não vê ele aflito, a gente não vê ele nervoso, a gente vê ele parando, olhando nos olhos das pessoas, ajudando as pessoas, levantando as pessoas. Ele tinha uma vida leve. A vida ao redor dele não era leve, mas ele tornava a vida dele leve e de quem estava perto dele leve também. Então isso é muito importante, porque não quer dizer que nós não temos problemas, mas o que manda é a reação que nós temos a elas. Como que nós lidamos, como que nós passamos por esses testes. Então Jesus, nós vemos que ele tinha uma vida que, apesar de com muitas dificuldades, perseguições, críticas de todo lado, inveja, tentando prejudicá-lo, ele conseguia, apesar de tudo, viver uma vida leve e organizada. Então, é para nós trazermos para a nossa realidade. Olha Paulo, olha as palavras de Paulo, as expressões de Paulo. Um homem que apanhou, um homem que estava preso, um homem que teve naufrágios, e ele fala de amor, ele fala de leveza, ele fala de esperança, porque é exatamente isso que muda a nossa vida, não é o que está acontecendo aqui fora, mas como reagimos ao que está acontecendo aqui fora, como que dentro de nós pegamos isso e agimos de forma diferente. Então vamos analisar a nossa vida, pessoal. Vamos analisar as nossas escolhas. Vamos analisar o nosso estilo de vida. Nós temos vivido um estilo de vida de sucesso ou de fracasso? A gente não fala de lutas e de pressões e de situações. Não, isso é do dia a dia, isso é da vida. Nós vamos enfrentar muitas situações. Mas como é o nosso estilo de vida? Nós temos atraído mais favor do Senhor ou mais peso para a nossa vida? Para o nosso casamento, para a nossa saúde, para o nosso trabalho, para a nossa manhã, né? Será que nós ainda agimos de modo complicado? A gente dificulta as coisas, a gente podia não falar algumas coisas, acaba falando, a gente podia falar algumas coisas, acaba se silenciando, sabe? Uma coisa que não tá alinhada ainda. Então analisa esse ritmo de vida que você está levando. Se você levar mais alguns anos dessa forma, priorizando aquilo que você tem priorizado hoje, fazendo as escolhas que você tem feito hoje, com base nos resultados que você tem visto hoje, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, vai estar melhor ou pior? Tenho que analisar isso. A maneira que eu tenho cuidado da minha saúde, daqui a 5, 10 anos, eu vou estar melhor ou pior? A maneira que eu estou lidando no meu casamento, eu vou estar melhor ou pior? A maneira que eu estou levando com os meus filhos, eu vou estar melhor ou pior? A maneira que eu estou vivendo para Deus, priorizando a Deus, eu estarei melhor ou pior? Porque a palavra precisa criar vida, a palavra é viva. Então a gente precisa criar vida, a palavra precisa criar vida nas nossas vidas.